Olá, seus lindos, tudo bem? Deus abençoe a vida de vocês. E hoje, só para lembrar, é sábado. E sábado é dia de devocional, é isso aí. Então vamos para mais um devocional semanal abençoado. Sem mais delongas, a gente vai ler hoje Filipenses capítulo 4, do versículo 11 ao 13. Beleza? Então vamos lá, gente. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Só até aqui. Gente, hoje vai ser o nosso último devocional de Filipenses. Glória a Deus. E essa palavra foi uma pedrada no meu coração e eu vim compartilhar com vocês. E um dos temas que a Pai do Céu colocou no meu coração é que Deus está contando com você e comigo também. Por quê? Porque Paulo vai dizer que ele sabe, ele aprendeu a ficar feliz, não só feliz, mas ele aprendeu a se adaptar a toda e qualquer circunstância, seja ele passando necessidade ou não. E agora a pergunta que me vem assim que eu leio o texto: como será que ele aprendeu isso? Será que ele leu um bom livro sobre passar necessidade e viu como era difícil passar necessidade e devido a isso ele tá falando, olha, com essa teoria agora eu sei o que é passar necessidade? Não, né, gente? Porque só quem sabe e se adapta a isso é quem passou por isso. Então ele vai dando várias situações que não são boas, que eu vou lê-las de novo aqui pra você. Um exemplo dela é passar necessidade, mas ele também sabe o que é ter fatura, então já teve gente nos dois lados da moeda. Ele fala: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E surge essa. Agora, eu acho que esse daí é onde Papai do Céu quer falar para a chave virar no nosso coração. É que se ele passou por tudo isso, aí a Bíblia não diz, mas eu vou dizer, então, mas vocês vão entender o que eu quero dizer, porque quem não conhece a história de Paulo, eu vou dar um pequeno resumo. Ele é judeu, então ele era muito zeloso da lei, e eu esqueci se ele era fariseu, eu não lembro qual era, sinceramente. Se alguém souber, coloca aqui nos comentários que eu esqueci. E ele perseguiu os cristãos e tudo mais, até que o Senhor se apresenta a ele, e quando ele se apresenta ele fica cego, ele cai do cavalo, e desde então ele começa a aprender e pregar o evangelho. Então essa é a história de Paulo. Ele era, ó, ele tinha os melhores lugares, ele era escolhido para os lugares, era tudo maravilhoso. Então ele não passava necessidade. Então eu ouso dizer que quando ele está falando aqui, e quando você lê o Evangelho, você vai descobrir também, os Evangelhos não, quando você lê as cartas dele, você vai descobrir que ele já passou fome, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha lá para trás, antes dele servir Jesus, ele já teve dinheiro, ele já foi, tipo, financeiramente ok. Quando você vai ver que cobra já mordeu ele já foi espancado, tudo por pregar o nome do Senhor. E onde eu quero chegar com isso, né? Porque parece que eu tô só divagando. Mas não. Eu quero chegar em que se ele passou por tudo isso e ele escreveu esses evangelhos pra gente, é para chegar para mim, para você e dizer: irmão, a vida com o Senhor é uma vida de vitória, mas não é a vida de vitória que você acha que vai ser. Entendeu? A gente precisa sair de um lugar onde estar com Jesus, ele está me dando algo. Esse é um lugar confortável para mim. Porque se aquele lugar fica desconfortável, não é mais de Deus. Gente, eu tô ali para vocês agora. Não tem como a gente vincular coisas que são boas ao Senhor, as coisas que são ruins, a que não é do Senhor. Porque muitas vezes Deus está deixando você passar por aquilo. E Ele conta com você. E eu te pergunto: Ele é o Senhor. Ele encontra hoje na minha vida e na vida de vocês um coração disponível para que ele possa falar: olha, eu preciso levantar uma pessoa como Paulo nessa geração, onde vai dizer isso aqui, ó, que estou disposto a passar fome por você, pelo Senhor no caso, né? Eu estou disposto a entregar tudo.
E quando eu falo entregar tudo, é entregar tudo mesmo. Não tô falando só, não, eu vou entregar minha quarta-feira pra poder lá e louvar a Deus. Ou Deus me chamou para pastor e eu vou pegar, eu vou preparar os sermões quarta e domingo. Eu vou lá e vou pregar, e glória a Deus. Pô, glória a Deus mesmo, mas Ele quer você por inteiro. Ele quer saber se Ele tem o de você o suficiente para que você possa falar, cara, eu sou chegado do Pai. Que se Ele falar comigo, vá lá para esse lugar, que esse lugar você vai passar fome, eu vou. Por quê? Porque eu sou chegado dele. Ele tem em mim um coração disponível para poder entregar tudo, porque ele quer me ensinar por algum motivo e não porque ele vai querer me flagelar porque ele é um Deus ruim, mas ele tá falando assim, cara, eu posso contar com você para que você seja o exemplo para outras pessoas, que através de você o evangelho se expanda de alguma forma. E acho que essa é a pergunta. Ele tem hoje o meu e o seu coração para isso? Porque eu não tô apresentando para você algo glamouroso, eu tô apresentando para você o puro suco do que Deus faz. Ele pegou uma pessoa de alta patente, onde as pessoas viam ele como um semideus e falou: olha, agora ele tá falando sobre passar fome. Agora ele tá falando sobre saber viver no luxo, como ele vivia, mas também saber viver com pouco. E glória a Deus, amém. Você consegue cultivar esse coração grato ao Senhor, mesmo se ele não fizer o que você acha que ele vai fazer? Mesmo se a sua pregação para você não alcança as pessoas que você acha que tem que alcançar, entendeu? Se a sua comida, você entregou vida pro Senhor, se é arroz, feijão e ovo, mesmo assim, ele ainda é o seu Deus, ele ainda é seu Senhor, porque ele tá querendo forjar esse tipo de pessoa, uma pessoa que não vai estar ali pelo momento nem circunstâncias que estão boas. Ele quer homens e mulheres de Deus que vão literalmente falar: você é o meu Senhor, eu tendo ou eu não tendo. Se eu tenho, amém, vamos seguir. Se eu não tenho, amém, eu vou seguir também. Então, hoje o Senhor chama a gente para esse lugar, o lugar onde a gente não só confia nele, mas a gente tem a disponibilidade de falar: pô, pai, pode contar comigo. Se tiver que passar por isso aí, eu vou passar, por quê? Porque eu quero estar com o Senhor. E eu acho que essa é a pegada. E o último versículo ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. Irmão, é tudo. Não é algumas coisas. Eu posso tudo. Se Papai do Céu pegar e falar algo muito absurdo, no sentido bom, de tipo, Guilherme, você vai ficar trilionário, e você vai ganhar todos os dinheiros da face da terra, tudo posso naquele que me fortalece. Mas se ele fala, Guilherme, abandona tudo que você tem até hoje e vem me seguir, toma sua cruz e anda, e me segue. Tudo posso naquele que me fortalece. Hoje, Papai do Céu quer criar em nós. Eu estava assistindo esses dias o Jesus Cop. Quem não conhece, é um canal muito bom. Vai lá e dá uma olhada. E o Douglas, que é o fundador do canal, né? Ele estava falando sobre a satisfação em Cristo. Que uma dos grandes BOs que a gente tem hoje em dia é a gente não ter um coração satisfeito. E realmente eu trago para cá. Você entende que Paulo, mesmo ele tendo muito, agora tendo pouco, ele tá satisfeito no Senhor? E é esse lugar que o Pai do Céu chama a gente hoje, pro lugar de satisfação. Pro lugar onde, se um dia eu pude comer picanha, amém. Mas se no outro dia eu tiver que comer ovo, amém também. Por quê? Porque eu estou satisfeito, porque eu sei, eu estou satisfeito no Senhor, porque eu sei que é Ele que está comigo. Não é sobre as circunstâncias que me rodeiam, mas é sobre o Senhor que eu sirvo. Eu não tô falando que isso é fácil. Eu tô sendo bem realista aqui com vocês. Mas é nesse lugar que tem tanta satisfação. Senão, qualquer vento que soprar, qualquer dia ruim, a gente não só vai surtar, porque surtar às vezes faz parte. A gente vê várias pessoas na Bíblia surtando. Mas a gente vai querer abandonar tudo e dizer que Jesus é ruim por uma coisa que ele não prometeu. Ele nos prometeu a vida eterna e que está com a gente todos os dias. Aí um belo dia você vai acordar e vai falar, pô, não tenho o que eu quero. Jesus não me deu o que eu queria, então ele é ruim. Não. Então, por favor, hoje a gente está aqui com duas coisas na consciência. A primeira é, e isso a gente tem que responder no nosso coração, em oração, é: Deus pode contar com você? E você está satisfeito nele? E você vai se satisfazer nele? Somente nele? Mesmo que ele faça ou que ele não faça o que você quer? E assim a gente termina o nosso devocional. Porque eu creio que ele vai levantar pessoas e que em nome de Jesus eu seja uma dessas pessoas, que eu tenha plena consciência e satisfação no Espírito Santo de Deus.
e que Ele possa contar comigo para poder fazer tantas coisas que possam ser clamorosas, tantas coisas que não sejam nada clamorosas, que o meu coração possa estar nele independente de qualquer uma dessas coisas, porque eu vivi sem Ele e eu sei o quão obscuro é esse lugar, e qualquer coisa que eu possa fazer é pouco para poder agradar o meu Senhor e o meu Pai. Amém, gente? Então esse foi o nosso devoção de hoje. Eu espero ter sido bênção na vida de vocês. Se você gostou, curte, comenta, compartilha com alguém. Tem um sininho de notificação, vai lá e ó, dá uma força, uma moral no sininho, ativa, que eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Então a gente se vê no próximo sábado, tá bom? Se cuida, gente. Deus abençoe. Um abraço. Fui!